Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Guilherme Fernandes dos Santos, sou aluno de mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Tuning of a PI Speed Regulator for Electric Drives by Using Particle Swarm Optimization Algorithm. A apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, modelagem do motor CC, controle de velocidade, algoritmo Particle Swarm Optimization, o PSO, seus parâmetros, o problema, resultados e, por fim, a conclusão. Esse artigo ele busca apresentar uma investigação sobre o uso do algoritmo PSO no ajuste de um controlador PI para controle de velocidade de um motor CC. O controle foi feito utilizando duas malhas de realimentação, uma interna para controle da corrente de armadura e uma externa para controle de velocidade. O ajuste do controlador de corrente foi mantido constante, enquanto o PSO foi usado para ajuste do controlador de velocidade. O espaço de busca representa os possíveis valores para os ganhos proporcional e integral do controlador, e eles foram limitados de modo que o sistema se mantivesse linear. Também foi testado um caso não linear, onde foi imposta uma limitação na saída do controlador. A performance do algoritmo PSO foi feita através de uma comparação feita mudando alguns parâmetros chaves do algoritmo. Aqui nós temos uma modelagem clássica de diagrama de blocos de um motor CC de excitação independente, com os parâmetros elétricos, parâmetros mecânicos, e na tabela 1 estão apresentados todos os valores usados nas simulações. Aqui, como eu havia dito, temos o motor CC, uma malha interna para controle da corrente de armadura e uma malha externa para controle de velocidade. O PSO ele foi desenvolvido na década de 90 por Kennedy e Eberhardt para resolverem problemas não lineares. Ele foi pensado de modo a espelhar o comportamento social de um bando de pássaros, com o objetivo de descobrir padrões que orientam a capacidade dos pássaros de voar sincronizadamente e de repente mudar de direção em um reagrupamento, com reagrupamento em uma formação ideal. Com esse objetivo, o conceito evoluiu de um algoritmo simples, um algoritmo de otimização simples e eficiente. No PSO, cada indivíduo ele é referido como partícula e ele voa em um espaço de busca multidimensional. Tem duas equações principais no PSO: a equação da posição, a posição xi, é a posição da partícula i no instante t mais 1, ela é igual à posição da partícula no instante de tempo anterior, mais um vetor de velocidade. Esse vetor de velocidade no instante t mais 1, ele é calculado como sendo o peso de inércia W vezes a velocidade da partícula i na posição da dimensão j no instante de tempo t, mais C1, que é o coeficiente cognitivo, vezes R1j, que é um número randômico gerado entre 0 e 1, vezes Y1ij de t, que é a melhor posição obtida pela partícula i na dimensão j, menos xij de t, que é a posição atual da partícula, mais C2, que representa, ele é chamado por coeficiente social, vezes R2j, que também é um número randômico entre 0 e 1, y chapéu de j de t é a melhor posição encontrada na dimensão j, considerando todas as partículas, menos xij de t, que é a posição atual da partícula. O peso de inércia W foi introduzido como um mecanismo usado para controlar a capacidade de exploração do enxame. E normalmente ele é dinâmico ao longo das iterações e foram testadas duas configurações. Uma em que o peso de inércia ele foi diminuindo linearmente ao longo das iterações, de 0,9 no início até 0,4 no final das iterações, e um ajuste randômico que é feito utilizando C1 e C2 e os números randômicos R1j de t e R2j de t.
O coeficiente C1 ele é responsável por quantificar a performance da partícula I relativo às suas próprias performances passadas, enquanto o C2 ele quantifica a performance da partícula I relativo ao grupo de partículas. Foram investigadas três configurações: C1 igual a C2 igual a 0.5, C1 maior do que C2, em que C1 valia 0.9 e C2 0.5, e terceiro, C1 menor do que C2, em que C1 valia 0.5 e C2 0.9. Dentro do contexto desse trabalho, as partículas ou indivíduos, elas exploram um espaço de busca bidimensional, né, caracterizado pelos ganhos proporcional e integral do controlador de velocidade. A função objetivo utilizado para se julgar o desempenho do PSO foi a função IAE, que representa a integral do erro absoluto de velocidade. Né, ela compara a velocidade atual do motor com a velocidade de referência que a gente deseja obter. Né, e aqui o problema, né, um setup, a gente definiu I de referência como sendo limitado a 10 A e, consequentemente, o ganho proporcional do controlador de corrente foi mantido, foi escolhido como sendo 22 volts por ampere e o ganho integral em 100 volts por ampere segundo. Esses valores são do controlador de corrente, eles foram mantidos constantes ao longo das iterações. Né? Com relação à velocidade de referência, no instante t igual a 0, a velocidade de referência é 50 radianos por segundo, e em t igual a 4 segundos, ela tem um degrau de 100 radianos por segundo, e ela se torna 150 radianos por segundo. Ou seja, de 0 até 4, a velocidade de referência é 50, de 4 até 8, ela é 150 radianos por segundo. Para manter o sistema linear, o ganho proporcional do controlador de velocidade foi limitado em 0.1 ampere segundo por radiano e o ganho integral foi limitado a 1 ampere por radiano. Né? O motor CC ele foi desenvolvido em ambiente Simulink, enquanto o algoritmo PSO ele foi rodado em ambiente MATLAB. Né? Aqui a gente tem um primeiro resultado que foi calculado utilizando o método lugar das raízes, os ganhos do controlador. Então a gente obteve um Kp ômega de 0.0835 e um Ki ômega de 0.05. Isso nos dá um valor de IAE igual a 52,1373. Né? Na figura 3 a gente tem a velocidade, tensão de armadura e a corrente de armadura. Né? E agora aqui a gente tem os resultados tratando já do PSO, primeiramente com uma variação randômica do peso de inércia, com 3 diferentes configurações para os coeficientes cognitivo e social. Né? Note que o ganho proporcional foi, em todos os casos, 0.1, e o ganho integral ele se manteve também próximo de 1, que foram os limites impostos de modo a manter o sistema linear. A função objetivo, IAE, ela ficou próxima ali de 34.7975, né, valores muito próximos em todas as configurações. Aqui a gente tem, na figura 4, o movimento das partículas, né, o espaço tridimensional, que os eixos são os ganhos proporcional e integral ao longo das iterações. Note que no início as partículas estão bem espaçadas e ao longo das iterações elas vão convergindo para o mesmo ponto. Né, na figura 4b, a gente tem a minimização da função objetivo. Agora na figura 5, a gente continua tendo, né, as respostas de velocidade, tensão e corrente de armadura. Agora na velocidade, a gente teve um pequeno overshoot, né, um sobressalto. Porém, os resultados utilizando o PSO foram superiores aos resultados utilizando o método lugar das raízes, né, um método clássico da literatura. Utilizando agora o peso de inércia variando linearmente de 0.9 até 0.4 ao longo das iterações, note que a gente também continua tendo o ganho proporcional em 0.1 e o ganho integral também próximo de 1, com a nossa função objetiva também ali em 34.84, 34.79, muito próximo do também encontrado utilizando uma variação randômica. Agora a gente também estudou um caso não linear em que fora colocado um saturador na saída do controlador de velocidade. Então o ganho proporcional se manteve o mesmo
enquanto o ganho integral, que estava chegando a 1, agora ele já está na faixa de 0,54, 0,55. E a gente teve a nossa função objetivo aumentando um pouco e ficando na faixa de 40,3738. Aqui a gente tem o padrão de a convergência das partículas ao longo das iterações, a minimização da função objetivo e as respostas. Vale notar também aqui a corrente de referência em vermelho, né, na figura 8.c. Né, em 10 ampere ela é saturada, então a gente tem ali um pequeno wind-up, certo? Por conta disso, isso justifica a diminuição do ganho integral. Então a conclusão é que o PSO, a gente investigou a utilização do PSO no ajuste dos ganhos proporcional integral de um controlador PI para controle de velocidade motor CC, né? E o algoritmo ele foi simulado, ele foi rodado utilizando o peso de inércia variando randomicamente e linearmente. O número de partículas foi relativamente pequeno, em 15 partículas, e foram 40 iterações. Os resultados mostram que, mesmo com a variação dos parâmetros, o PSO conseguiu encontrar o melhor ajuste possível em todos os casos. De acordo com a nossa função objetiva, no caso linear, o PSO foi superior ao método clássico do lugar das raízes, né? E o PSO encontrou exatamente o que se esperava dos ganhos proporcional e integral, né? Minimizando a nossa função objetiva e a velocidade do motor chegasse mais rápido na velocidade de referência. Em uma situação diferente, o sistema foi feito não linear, adicionando uma limitação, né, um saturador na saída do controlador de velocidade, e novamente foi observado que o algoritmo convergiu para uma solução ótima, e nesse caso o ganho integral ele foi menor para evitar o fenômeno conhecido como wind-up, né, como esperado. Sendo assim, o PSO foi capaz de encontrar o melhor ajuste para o PI de velocidade de um motor CC, e importante salientar que ele conseguiu fazer isso independente de não linearidades, né? Essas não linearidades que costumam estar presentes em sistemas assim. Dessa forma, eu agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado e bom congresso.